E hoje nós vamos falar sobre do fruto do Espírito, que a irmã estava falando aqui. Ela estava falando sobre os 9, né, os 9 frutos do Espírito, os 9 frutos do Espírito, né, que o Espírito é um. É como se fosse uma fruta e tivesse 9 gominhos que completam o fruto do Espírito Santo. E hoje eu senti muito forte falar sobre a paz. Até ligou no espírito, né? Porque ela falou sobre bondade, alegria, longanimidade, domínio próprio. E a paz está inserida nesse fruto do espírito. O Senhor já nos entregou porções de cada um desse fruto para que a gente flua neles. E depende muito do nosso posicionamento, isso depende muito do nosso posicionamento em Deus e comportamento. As pessoas, elas estão observando. E eu estava falando com o Senhor, Senhor, porque nesses últimos dias eu tenho visto tantos filhos, teus filhos, com essa falta de paz, com muita ansiedade, irritabilidade, e eu não estou percebendo, eu não consigo sentir perto deles a tua paz, que o Senhor promete, que o Senhor nos garante na palavra, o que está acontecendo. E aí, antes de iniciar, aqui eu vou ler uns versículos para nos dar uma base de como nós precisamos, meus amados, andar nessa paz de Deus. E essa paz, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser liberada primeiro dentro da sua casa. A sua casa é uma extensão da paz que você leva para a igreja, da paz que você leva na rua, aonde você vá. Porque você está em paz com seus irmãos na igreja, talvez seja fácil. Mas dentro de casa é onde você externaliza tudo que você está cheio. Se você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, a paz ela vai fluir de dentro de você e as pessoas elas vão ser favorecidas e abençoadas através da paz que você tem com Deus. Porque você está em paz com Deus, você está em paz com você e você está em paz com os outros. A ausência de paz com os outros é porque você não está em paz consigo mesmo, você não está em paz com Deus. Então, o Senhor ministrou muito forte isso ontem, no meu espírito, que a nossa casa ela é a extensão de tudo que nós somos. Então, dentro de casa é o nosso ponto de paz, é onde nós devemos, como cristãos, como filhos de Deus, estar colocando e fluindo no fruto do Espírito, a paz, o amor, a paciência, em casa primeiro. Aqui em Isaías 26, a partir do 3, diz assim: Tu guardarás em perfeita paz todos os que confiam em ti, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confie sempre no Senhor, pois o Senhor é o Deus da rocha. O Senhor é o Deus da eterna rocha. E ele diz que ele guardará em perfeita paz aqueles que confiam em ti. Se a nossa paz ela não está perfeitamente guardada, é porque nós não estamos confiando em Deus. Se está tendo ausência de paz, se tem algo que está tirando a sua paz, eu quero te encorajar nessa noite, eu quero falar para você acreditar, confiar de todo o seu coração em Deus e entregar essa situação, entregar essa causa na mão do Senhor e confiar que Ele é teu Pai e que Ele está resolvendo a tua causa. A ausência de paz é a ausência de fé, segundo a palavra de Deus aqui. Filipenses 4, do 4 ao 7, fala: alegrem-se no Senhor. Eu vou repetir: alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Tudo. Tudo é tudo. Eu costumo dizer que quando a Bíblia fala tudo, nada, todos, a gente tem que generalizar. Se alegre em tudo que você faz. Lembre-se de que o Senhor virá em breve, né? E aí ele dá um alerta e fique alegre no Senhor, porque ele está voltando para buscar a gente. Esse lugar aqui não é nossa morada eterna. Existe um lugar melhor preparado para nós. 8. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que você precisa e agradeça por tudo que Ele já fez.
Então vocês experimentarão, se você fizer isso aqui. Fazer o quê, Amanda? Se você estiver preocupado, ao invés de você se preocupar, você ora a Deus e pede a Ele tudo que você precisa e agradeça. E aí, depois que você fizer isso, a palavra de Deus diz que você experimentará a paz dele, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo. Não fica ansioso com coisa alguma. Isso aqui é uma ordenança do Senhor, falando, ó, não mate, não roube, não minta, não fique ansioso com coisa alguma. Deus, quando ele fala, não faça isso, não faça isso, não faça isso, ele diz também, não fique ansioso. Traga para mim a tua causa, traga para mim as tuas questões, apresente diante de mim. Eu sou o teu pai, eu cuido de você, eu velo por você, traga para mim. Antes de levar para o amigo, antes de levar para o marido, para a esposa, para qualquer outra pessoa, traga para mim. Apresente a mim as tuas queixas. Agradeça depois que você pedir ao Senhor, apresentar ao Senhor tudo que você precisa. Ele fala para você agradecer. E aí depois ele vai guardar o teu coração. E a paz dele, que excede toda a lógica humana, estará presente na tua vida. Essa paz aqui, que o mundo não dá, que o dinheiro não dá, que ninguém dá, só o Senhor tem para dar essa paz. E essa paz, eu fico muito feliz em Cristo, porque essa paz está disponível para nós. Aquieta teu coração. Aquieta teu coração. Porque nós servimos um Deus verdadeiro. Amém? Colossenses 3,15. Eu amo muito esse versículo porque sempre que alguém se aconselha comigo ou pede alguma sugestão, eu sempre falo esse versículo aqui. Que a paz de Jesus Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Nós somos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Mais um versículo aqui falando, ó, sejam agradecidos, rendam graças. O contrário do agradecimento é murmuração, é ingratidão. Então sejam gratos, porque a gratidão abre portas, a gratidão agrada o coração de Deus. João 14:27, deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, eu não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Salmos 29:11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá força ao povo e dá a sua bênção. Então aqui, amados, percebam, tem muito mais versículos que eu tinha separado aqui, percebam. O Senhor sempre nos levando a trazer para Ele as causas, andar com o coração agradecido, e Ele nos promete que após fazermos isso, Ele guardará o nosso coração. Ele nos trará uma paz que vai exceder a lógica humana. Em meio às situações, em meio às circunstâncias se levantarem, dentro de você vai ter uma convicção e uma paz. Ele está comigo, o Senhor está comigo. Ele está agindo na minha causa, ele está agindo ao meu favor. Não há o que temer. Essa provação, esse tempo de escassez, esse tempo que essa situação tem deixado meu coração entristecido, aflito, vai passar porque o Senhor está comigo e você anda, mesmo que você fique aflito, mas você tem uma paz, porque você sabe que essa aflição ela é temporária. Você pode andar em ânimo, mesmo em uma situação de aflição, porque a palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu amo quando Jesus fala isso, porque Jesus fala: eu venci o mundo para tornar você um vencedor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso. E quando ele fala eu venci, é para dar direito a você a se tornar um vencedor. E aí o Senhor nos levanta, o Senhor nos levantou, o Senhor nos chamou para andar em paz e para sermos promotores da paz.
promotores da paz, porque quem está em paz com Deus está em paz consigo e promove paz para os outros. E aqui eu estava meditando no livro de Gênesis há 2 semanas atrás, e quando eu cheguei na parte de José, teve algo ali na parte de José que chamou muita atenção, que tocou muito meu coração profundamente, e o Senhor começou a ministrar poderosamente sobre o quanto José era um pacificador, alguém que estava cheio da paz de Deus, e porque ele estava cheio da paz de Deus, ele estava promovendo paz para os seus irmãos, não apenas só provisão, só comida, estadia, paz também, pacificação. Aqui no livro de Gênesis, no livro de Gênesis, do 45, Gênesis 45, a partir do 21. A partir do 21, para não ficar muito longo. Aqui nós temos a história de José. José encontra com seus irmãos, ele se perdoa. José, ele revela a identidade dele para os irmãos. E aí ele pede para que os irmãos vá lá buscar o pai dele e volte com suas esposas, com seus filhos. Né? E aqui a partir do 21 ele diz: os filhos de Jacó seguiram as instruções. José providenciou carruagens, conforme Faraó havia ordenado, e lhe deu mantimento para a viagem. E também presenteou cada um dos seus irmãos com traje novo. E a Benjamim ele deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. E ao seu pai enviou 10 jumentas carregadas com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas com cereais, pães e outros mantimentos. Perceba aqui no 24. Olha o que José fala. Depois de tudo isso, José se despediu dos seus irmãos e disse, enquanto eles partiam: não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Pacificador. Olha, eu sei que vocês me venderam. Eu sei que vocês me venderam. Benjamim não sabia, né, o irmão mais novo, mas os mais velhos que estavam ali presentes sabiam o que eles tinham feito. E ele estava dizendo assim, ó, tá tudo bem. Aconteceu porque foi a vontade de Deus. Foi para esse tempo que o Senhor preparou, por isso que aconteceu tudo que aconteceu. Ele estava dizendo assim, não se culpe, não briguem. Só um pacificador faria isso. Unir uma pessoa que tanto prejudicou, porque ele tinha aqui uma grande oportunidade de se vingar. Mas ele disse, não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Porque ele estava cheio da paz de Deus. Foi isso que o Senhor falou. Ó, porque José estava cheio da minha paz. Então, ele transbordou paz para os irmãos. Por isso que quando eles foram, ele deu esse conselho, não briguem. Pacificador. Seja um pacificador. Pacificador é o que pacifica, é o apaziguador, é o apacificador. Sinônimos de pacificador é quem é conciliador, quem concilia as situações. Não leva e traz, ele concilia, ele não coloca mais brasa na fogueira, lenha na fogueira, mas ele pacifica, ele pega os dois lados e ele apazigua, ele faz isso que José fez. José estava apontando aqui para Cristo. Se você olhar, muitas coisas você vai ver a identificação de Cristo através das atitudes de José. Eu olhava para José e eu lembrava de muitas coisas que Jesus estava falando, que Jesus estava fazendo, e José lá apontando Jesus, dizendo assim, olha, sejam unidos, ame o próximo como a ti mesmo, não briguem, sabe? Eu vendo as atitudes ali de Jesus, sejam unidos, andem, se perdoem mutuamente uns aos outros. Pacificador é amigável, é conciliador, é pacífico, é cordial, é harmonizador. Eu costumo dizer que é um transformador de ambiente. Alguém pacificador, cheio da paz de Deus, quando ele chega, ele muda o ambiente. Pelo que ele carrega, a paz. O fruto do Espírito, a paz. E essa paz, ela é muito transparente, é muito evidente. Essa pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela consegue fluir com muita facilidade no fruto do Espírito, que a irmã falou.
Ela consegue fluir no amor, na alegria, na paciência. Consegue fluir no fruto do Espírito. Nos 9 frutos do Espírito. Com muita excelência. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Como nós podemos ser pacificadores, meus irmãos? Sendo empáticos. O que é ser empático? É que se coloca no lugar do outro, buscando agir ou pensar da forma como ele pensaria ou agiria nas mesmas situações. Ele reconsidera a fala do outro, ele tenta entender o outro, ele tenta entender o porquê que o outro agiu como agiu. Às vezes a pessoa não está bem e age com impulsividade, só que porque você é cheio do Espírito, porque você está em paz com Deus, em paz com você, você consegue reverter a situação. Vocês estão comigo? Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Aqueles que promovem a paz serão chamados de filhos de Deus. Na Bíblia, a paz, shalom em hebraico, indica a condição de harmonia da pessoa consigo mesma, com Deus e com tudo aquilo que rodeia. E hoje até uma expressão que nós usamos muito, né? Shalom, shalom, shalom. Que a shalom de Deus, que a paz de Deus esteja com você. Quem tem paz com Deus está em paz consigo e promove muita paz na vida do outro. E para concluir, Provérbios 6, do 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta. Primeira, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. As 6 primeiras o Senhor odeia, mas essa última aqui, aquele que provoca discórdia entre irmãos, o Senhor detesta. Detesta. Então é algo assim que chama muita atenção para mim, meus irmãos. Eu queria trazer outra palavra, só que o Senhor tem ministrado muito forte no meu coração, muito forte para estar ministrando sobre a paz dele, que é uma paz que o mundo desconhece. Não é essa paz que a gente, não, é uma paz que vem diretamente da fonte. Ele quer que a gente ande nessa paz, que a gente transmita essa paz, que a gente viva verdadeiramente essa paz. E quando a gente for ministrar sobre o fruto do Espírito, a gente faça isso com muita consciência do que a gente está ministrando. Nós estamos vivendo, Senhor, com excelência, nós temos nos esforçado para andar em excelência, com virtude, nesses 9 frutos. E você começa a analisar o novo fruto. Se tiver algum que está em deficiência, se você não está conseguindo andar na paz, andar na paciência, no amor, na bondade, ser longânimo, ter domínio próprio. Domínio próprio envolve não só você se controlar acerca de pecados, mas você... Gula é um pecado. Como você está comendo, então tudo isso faz parte do domínio próprio, do fruto do Espírito. E são coisas que, de um modo geral, nós precisamos nos atentar, meus irmãos. Porque é a palavra de Deus. E tudo que está inserido na palavra de Deus, nós precisamos estar atentos. A paz de Deus, que excede todo entendimento, que o mundo não dá, nós só encontramos na fonte. E o Senhor nos convida para que a gente venha beber dessa fonte diariamente e falar, Senhor, eu posso ter 30 anos no Evangelho, 40 anos na igreja, mas se tem algo que eu não esteja fluindo ou fazendo como o Senhor quer, me conserta. Me conserta. O que eu preciso fazer para que quando o Senhor olhar para mim, o Senhor possa dizer, servo bom e fiel. Porque você está sendo fiel no pouco, eu te porei no muito. Eu te colocarei no muito. Porque nesses poucos talentos que eu tenho entregado a vocês, vocês têm sido fiel, vocês têm multiplicado. E essa parábola você pode levar para vários aspectos da tua vida. Os dons que ele tem colocado nas tuas mãos, administração financeira, o que o Senhor tem colocado na tua mão, projetos, ministério, como a gente tem administrado a nossa família,
de um modo geral, nós temos multiplicado os talentos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós temos paz com o que o Senhor tem colocado na nossa mão. Nós temos colocado o nosso coração naquilo que o Senhor tem confiado a nós, meus irmãos. E esse é um ano que o Senhor, desde o início, falava muito forte no ministério aqui que eu faço parte, que era um ano que muitos de nós, filhos, viveríamos o extraordinário dele, em aceleração. E eu vejo um cumprimento de coisas extraordinárias, não só na minha vida, na minha casa, como na vida de muitos dos meus irmãos. Mas antes do Senhor fazer grandes milagres na nossa vida, ele falou para que a gente se alinhasse. Se alinha naquilo que eu já entreguei, seja fiel num pouco, seja fiel naquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Não é que o Senhor vai dar pra gente só se a gente se comportar bonitinho, não é assim, porque Deus ele não trabalha através de barganhas, ele é fiel e ele cumpre o que ele fala, porque ele é fiel. A fidelidade dele acontece na vida dos filhos, independente de nós, porque é tudo sobre ele. Mas, meus irmãos, existem favor extraordinário, existem janelas dos céus abertas, portas dos céus abertas para aqueles que obedecem a palavra. Existe um favor extraordinário para quem obedece a palavra do Senhor. Continue sendo obediente, porque vale a pena obedecer, vale a pena ficar na posição. Talvez você não vai ver nada, mas continue crendo e tenha paz no Senhor, que a shalom do Senhor, que a paz do Senhor invada a tua vida, invada a tua casa, que toda preocupação caia por terra, não ande ansioso com coisa alguma, apresente ao Senhor as tuas queixas. Todos os dias de manhã ao acordar, fala, Senhor, que a tua paz invada a minha vida, eu quero andar em paz. Eu entrego o meu dia nas tuas mãos e que meu dia seja um dia cheio de paz. Que eu consiga, Jesus, transmitir a tua paz na vida dos meus irmãos, vizinhos, amigos, família. Que quando eu entrar em um ambiente, o ambiente mude, não porque eu estou entrando, mas porque o Senhor, Príncipe da Paz, está entrando comigo. E porque o Príncipe da Paz habita em você, aquele ambiente ele precisa ser mudado. Aquele ambiente de caos, de guerra, de briga, de discórdia, porque o Príncipe da Paz entrou com você. Ele vai operar através de você. E o que era caos será transformado em paz. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que você tenha sido ricamente abençoado. E eu, assim, eu estou muito feliz em Deus, muito alegre em Deus por tudo que Ele tem feito. E eu creio que os pedidos de orações aqui, que estão aqui, serão atendidos em nome de Jesus no tempo certo. Espera no Senhor, porque Ele é fiel para completar a obra que Ele iniciou. Amém?